Agora eu vou dar um exemplo de outra coisa. Esse fenômeno aqui, chamado reflexão interna total, ele só pode acontecer quando a luz está vindo do N maior em direção ao N menor. Por exemplo, da água para o ar, não vai acontecer do ar para a água. Tá? É um fenômeno que é basicamente assim, a luz ela é tão refratada, mas tão refratada, que ela acaba sendo refletida. Assim, hã? Como assim? Ó, basicamente é assim. Se eu tiver um raio de luz saindo desse pontinho luminoso aqui, e ele for retinho, incidência normal com a superfície, a gente sabe que não existe mudança no caminho do raio de luz. Porém, à medida que eu vou pegando outros raios de luz, por exemplo, esse aqui, ele sofre um desviozinho. Já vai ficando tortinho. À medida que eu vou afastando desse ponto de luz, ou seja, à medida que eu vou aumentando o meu ângulo de incidência, esse desvio começa a aumentar. Vou exagerar um pouquinho. Ó, quanto mais longe eu tiver, maior vai ser o meu desvio. E se eu tiver um ângulo que o desvio é tanto, que o raio de luz ele é tão refratado que ele fica aqui, ó, em cima do dióptro. Ele vai ser tão refratado que se eu fizer a reta normal aqui, que a gente já fez várias vezes, ó, se eu fizer ela aqui, você vai ver que o ângulo é quase igual. Aqui ela aumenta um pouquinho, aqui aumenta um pouco mais. Vocês vão comparando os ângulos, né? Aqui, ó, os ângulos são quase iguais, aqui o ângulo aumenta um pouco, aqui ele aumenta bem. Aqui o ângulo de refração é exatamente igual a 90 graus. Esse ângulo de incidência aqui é o nosso ângulo limite. Se eu tiver qualquer raio de luz depois desse ponto aqui, ó, com um ângulo maior do que o ângulo limite, ao invés dele ser refratado, vamos pegar um raio de luz que bate aqui, ó. Ao invés de ser refratado, ele vai ser refletido. Começa, qualquer ângulo acima do ângulo limite, começa a aparecer a chamada reflexão interna total. Tracei a reta normal aqui. Ele vai refletir mesmo, como se fosse um espelho. Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Então, ó, para qualquer ângulo acima dessa situação aqui, eu vou ter uma reflexão interna total. A luz ela é tão refratada que ela acaba sendo refletida. E isso é importante, por que você está falando isso para a gente? É de suma importância hoje em dia, porque é o princípio de funcionamento da fibra ótica, por exemplo. A fibra ótica nada mais é que uma fibra transparente, com índice de refração grande, e a luz ela fica sofrendo refrações lá dentro e ela não consegue sair. O índice de refração da fibra é tão grande que ela não consegue sair dela, fica aprisionada lá dentro. Esse também é o motivo do diamante cintilar. A luz entra no diamante e ela fica presa lá dentro, ele concentra a luz, aí o diamante começa a brilhar, que ela sai só de vez em quando. Como que eu calculo esse ângulo limite? Eu calculo olhando para essa situação aqui, ó. O que eu tenho nessa situação aqui, ó? Eu tenho N1 vezes o seno do ângulo limite é igual a N2 vezes o seno no ângulo limite é quando o ângulo de refração vale 90. Então, o ângulo seno de 90. Então, N1 vezes o seno do ângulo limite é igual a N2 vezes seno de 90 é 1. Então, toda vez que eu quiser calcular o ângulo limite, eu tenho que fazer só o final dessa demonstração. Não preciso fazer tudo, não. Tá?
Espera aí. Trazer para cá. Aí, ó, só fazer assim agora, ó. O seno do ângulo limite é N2 é para onde o raio vai, dividido por N1, que é para onde o raio vem. Tá? Toda vez que eu quiser, então, calcular o ângulo limite, eu faço isso aqui. Ó. Vamos calcular o ângulo limite para o ar e para a água? Quer ver? Qual que é o maior ângulo que eu posso ter da luz incidindo no ar e na água? É aquele ângulo onde o raio de luz começa a ser refratado em cima do dióptro. Esse ângulo é chamado de ângulo limite. Então, vamos lá. Reta normal está aqui. Ângulo L. Então, o seno do ângulo limite, o ar é 1. A água é 1,33. Então, eu faço N2 dividido por N1. Para você não confundir, gente, é só você lembrar que o seno ele nunca pode ser maior do que 1. Então, se você trocar esses dois carinhas aqui, por exemplo, se eu fizesse água dividido pelo ar, ia dar 1,33. Não existe seno maior do que 1. Então, você não dá para errar isso. Você vai pegar 1, que é para onde está indo, dividido por 1,33, que é de onde ele está vindo. 0,7518. Então, o seno do ângulo limite tem que dar 0,7518. Que ângulo é esse? Vocês sabem fazer essa conta na calculadora para achar esse ângulo? Para você achar esse ângulo, você tem que ir aqui, ó, numa teclinha que vai estar escrito assim, ó. Seno elevado a menos 1. Deixa eu ver se a calculadora do Windows tem isso aqui para mostrar para vocês. Tem, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês aqui. A Ana deve ter saído. Depois eu mando mensagem para ela. Ó. Calculadora científica do Windows, está aqui. Se eu fizer assim, ó, 0,7518 e digitar a função seno, não tem função seno aqui desse trem, não. Aqui tem, ó. O Google tem tudo, né? Se eu digitar aqui 0,7518 e apertar na função seno, vai dar errado, tá vendo? Ó? Eu tenho que fazer o seguinte, deu erro. Ó. Se eu fizer assim, seno de 0,7518 e der igual, ele vai me dar o seno desse ângulo. O seno do ângulo equivalente a 0,7518. Está errado. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar aqui uma teclinha para mudar as funções da minha calculadora. Não tem? Só porque eu falei. Eu vou entrar nessa calculadora científica e grátis aqui, vamos ver. Achei, essa aqui tem, ó. Tá vendo essa função aqui, ó? Seno elevado a menos 1, é isso que eu quero, ó. 0,7518. Não sei se é calculadora. Tô apanhando para calculadora do Windows, do coisa. Já sei, vou dar reload aqui. Arco seno 0,7518. Aí, agora também deu errado. Minha calculadora deu 48, cansei de tentar mostrar para vocês. Não sei mexer nessas duas, não. Na minha eu sei fazer. Eu tenho que achar essa função aqui seno a menos 1. Essa função seno a menos 1. Aí eu faço seno a menos 1 de 0,7518. Obrigado, Milena. Depois eu vou ver aqui. E aí eu vou achar que o ângulo L, quando é água e ar, dá 48,75 graus. Quer dizer que qualquer ângulo acima de 48,75 graus
Se for 49, ele já vai bater e voltar, como se fosse uma reflexão interna total. O raio vai ser tão refratado que ele vai bater e vai voltar para dentro da superfície. E aí a fibra ótica funciona exatamente assim. Quer ver? Dessa forma, você tem dois sinais luminosos, né? Um é 0, outro é 1, e eles são refletidos internamente na fibra ótica por causa da refração. É o fenômeno da reflexão interna total. Toda vez que ele incide e tenta sair da fibra, porque a fibra é transparente, toda vez que ele tenta sair da fibra, esse ângulo de incidência está acima do ângulo limite. Aí ele bate e volta. Todo ângulo, toda vez que ela tenta fazer isso, o ângulo está acima do ângulo limite. A fibra é transparente, mas você só vê o que está saindo pela pontinha dela. Quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês aqui, se vocês já não viram. Fibra ótica abajur. Vocês já viram abajur de fibra ótica? Esses assim, ó. No Mercado Livre, ó. Você só vê na ponta dela, você não vê direito aqui, ó. A luz sai mais na ponta, ela fica sendo refratada lá dentro e você recebe ela aqui na ponta. Feio pra caralho, né? R$55 um negócio desse, puta merda. Aqui, ó. Vendo? Você vê a luzinha saindo, você vê muito pouco no corpo dela, porque a luz está sendo refratada e está sendo aprisionada lá dentro. Tá? Alguma dúvida? Não, tô de boa. Não? Esse fenômeno aí das luzinhas que você mostrou agora, porque as pontas ela tem É maior índice de refração? Não, porque na ponta acaba e a luz sai. Ah, tá, entendi. É porque eu acho que eu já fiz um exercício perguntando algo assim. Não. Olha que bacana. Vocês gostam do Manual do Mundo? Já vi alguns vídeos. É muito bacana. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho dele. O Manual do Mundo é um canal ótimo, tá, gente? Ó, 4 minutinhos eu vou deixar, a gente vão ver tudo. Eu vou mostrar um jeito muito legal de obrigar a luz a fazer curva. Essa é uma experiência bem interessante porque ela mostra o princípio da fibra ótica. Para fazer a experiência você vai precisar só de um laser, não precisa ser esse verde, pode ser um laser vermelho comum. Vai precisar de uma garrafa PET transparente e de um canudinho. Para fazer essa maquininha eu vou usar algumas ferramentas que você pode substituir por outras que você tem em casa. Primeiro passo é você fazer um furo na garrafa e o furo tem que ser do mesmo diâmetro do canudinho. Depois você tem que colar o canudinho na garrafa e deixar todo ele para fora da garrafa, não pode ficar nenhuma pontinha para dentro. Eu estou usando cola quente, mas você pode usar outro tipo de cola à prova d'água, como cola epóxi, por exemplo. A garrafa com esse biquinho eu já tenho, que é a parte mais importante da experiência. Presta atenção que o biquinho ficou bem na parte de baixo da garrafa, não posso colocar ele muito para cima, senão não vai ter pressão suficiente para a água jorrar aqui para fora. E agora o próximo passo é encher a garrafa d'água e fazer a água fluir aqui pelo biquinho, formando uma curva. Você pode fazer isso em casa só enchendo a garrafa de água, mas aqui, para ficar mais legal, eu vou usar uma pequena bombinha de água. Essa bombinha de água é aquelas que são usadas dentro daqueles jardins japoneses, que ficam uma fontinha de água correndo. Você pode comprar isso aqui em qualquer loja de material de construção, custa uns 15 ou 20 reais. E agora, o último passo é apagar a luz e jogar o laser aqui dentro desse fluxo de água.
imagem aqui é bem bacana, gente? Olha só, dá para ver certinho a luz fazendo as reflexões internas totais ali dentro do filete de água, né? Olha só. Mas por que será que a luz faz curva desse jeito? Na verdade, nessa experiência, o que a luz fez não foi exatamente uma curva. Ela seguiu a curvatura da trajetória da água, mas lá dentro da água, se você prestar muita atenção nessa imagem que eu estou mostrando agora, você vai perceber que a luz faz um zigue-zague. O que acontece? Na hora que ela chega na divisa entre a água e o ar, ela reflete completamente e volta para dentro da água. E ela bate na outra parede da água, reflete completamente mais uma vez e volta para dentro. E assim ela vai fazendo um caminho em zigue-zague e vai seguindo. Mas ela reflete, né, gente? Vale lembrar, ela reflete por uma excessiva refração. É um fenômeno causado pela refração. A trajetória curva da água. E o que isso tudo tem a ver com fibra ótica? O cabo de fibra ótica é um cabo que transporta dados. Ele pode transportar, por exemplo, a internet que está chegando até você. E dentro do cabo de fibra ótica, o que passa não é energia elétrica como a maioria dos cabos que a gente conhece. Lá dentro passa luz. E o cabo de fibra ótica faz diversas curvas, porque ele anda junto das ruas, sobe nos prédios, e a luz não escapa, a luz não apaga. Por quê? Porque acontece exatamente esse fenômeno que a gente acabou de ver. A luz vai se refletindo nas paredes do cabo e consegue seguir todas as curvas que o cabo faz. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Olha que bacana. 1.500.000 e tantas mil visualizações. É um dos maiores canais, viu, de ciência do mundo. 13 milhões de inscritos. Depois vocês vão. O Manual do Mundo é muito bom, viu, galera? Aconselho. Entenderam o videozinho? Muito bacana, né? Um raio de luz monocromática, ou seja, só tem uma cor. Se só tem uma cor, só tem uma frequência, né? Então, de boa. Melhor ainda. Incide em um líquido contido em um tanque, como mostrado na figura. O fundo do tanque é espelhado, refletindo o raio luminoso sobre a parede posterior do tanque, exatamente no nível do líquido. O índice de refração do líquido em relação ao ar é... Então, olha só, aqui é 60, aqui eu não sei, tá? Porém, como ele refletiu aqui, ó, vamos traçar uma reta normal aqui, naquele ponto ali. Ele refletiu aqui, então eu sei que se ele refletiu ali, esse ângulo e esse são iguais, que tem um espelho lá embaixo, certo? Então, eu sei que esse lado aqui vale 10 e esse lado aqui vale 10. E eu também sei que esse ângulo aqui é alterno interno com esse. Concorda? Beleza? Olha só, agora acabou o problema. Porque eu acho que só faltou pensar nisso mesmo. vamos pensar aqui, esse ângulo X ali, né? Esse ângulo X. O que eu sei dele? Eu sei que o cateto oposto é 10 e que o cateto adjacente, que é isso aqui, é raiz de 143. Então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente é a tangente do ângulo X. O cateto oposto é 10, o cateto adjacente é raiz quadrada de 143. Né? Então, a partir disso aí, a gente pode calcular... Não vou fazer tangente, não. Bobagem. Eu vou calcular... Eu quero o seno desse ângulo. Porque o seno desse ângulo eu vou usar no negocinho lá, na lei de Snell-Descartes. Quem que é o seno do ângulo X? Seno do ângulo X é o cateto oposto sobre a hipotenusa. É 10 sobre a hipotenusa. A hipotenusa eu calculo. Hipotenusa ao quadrado é raiz de 143 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 143 mais 100. A hipotenusa ao quadrado é igual a 243. Então, a hipotenusa vai ser
raiz de 243. Não deve ter raiz exata isso, né? Mas aí o que eu posso calcular? O raio de luz veio daqui. Aqui é o N do ar e aqui o N do líquido que eu quero calcular. O N do ar vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, é igual ao N do líquido que eu quero calcular, vezes o seno de x, que é esse ângulo aqui, x. E o seno de x, a gente sabe que é 10 dividido pela hipotenusa, que é 243. Vai ser 10 dividido por raiz de 243. Tá? Aí vai ficar N do ar é 1. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 é igual ao N do líquido vezes 10 sobre raiz quadrada de 243. Multiplicando cruzado, vai ficar assim, ó, 20 vezes o N do líquido é igual a raiz de 3 vezes raiz de 243, que é raiz de 729. Aí esse parece ter raiz. É 729 mesmo? 27. Sabia que tinha raiz. Então, 20 NL é igual a 27. Passando para cá, o NL é igual a 27 sobre 20. 1,35. Letrinha A. Certo? É difícil, não é fácil não. Tchau para vocês. Joguem bastante, vejam muito seriado, vejam muito filme, mas estudem também.